mas nós entendemos que a carta, de uma forma geral, cada uma das 7 cartas são as igrejas da Ásia, né? Então o contexto todo ali é uma mensagem para a igreja. Portanto, a igreja de Cristo, ela foi gerada, ela foi pensada, ela foi estabelecida pelo Senhor para ser vencedora. Mas o conceito de vencedor talvez seja diferente do conceito de vencedor daquilo que nós temos naturalmente na sociedade. Um vencedor na sociedade é alguém que se destaca e tem sucesso. É alguém que prospera naquilo que está fazendo. E esse conceito não está errado dentro de cada contexto onde ele é estabelecido. Porém, o contexto de igreja vencedora é uma igreja que serve a Cristo fielmente. Tanto que Paulo, num certo momento, ele diz, olha, que todos nos considerem dispenseiros da graça de Deus. Que todos nos considerem pessoas que trabalham para o Senhor e que o único requisito é que nós sejamos fiéis. Então, uma igreja vencedora é uma igreja que é fiel a Cristo. A igreja primitiva, por exemplo, sofreu muitas perseguições. Os primeiros 100 anos da nossa era são anos de muitas perseguições. Milhares e milhares de cristãos morreram vítima das perseguições. Isso não parou no ano 100, depois continuou, em alguns momentos em larga escala, porém ao longo de todo o tempo, em algum lugar do mundo, inclusive nos nossos dias, existem cristãos perseguidos, cristãos que estão morrendo por sua fé. E muitas dessas, segundo o conceito moderno de ser um cristão vitorioso, morrer por amor ao Evangelho não é vitória, não é sucesso. Porque o sucesso, segundo o conceito moderno da igreja cristã, é que você tenha o que você sonhou, que você tenha tudo o que você deseja. E nós sabemos, irmãos, que isso não é bíblico. É claro, é o nosso desejo também. É o desejo de todos nós aqui, que você tenha tudo o que você deseja. A gente não há um problema com isso. Mas não é isso que define se nós somos vencedores ou não. O que define se nós somos vencedores é, nos momentos bons ou ruins, se nós somos fiéis. Se nos momentos bons e ruins, nós amamos o nosso Deus. Se nos momentos bons e nos momentos ruins, nós caminhamos confiando na palavra do Senhor. É isso que nos define como uma igreja vencedora. Porém, eu quero ler um texto onde eu quero destacar algumas ações de Jesus como ações que nós, como igreja, deveríamos buscar, deveríamos ter, deveríamos desejar, porque essa direção que Jesus dá para os seus discípulos, que como ele fez, nós possamos fazer. Aliás, Pedro diz isso, né? Que nós possamos caminhar nos passos de Jesus, né? Como que se ele já tivesse trilhado esse caminho e nós não estamos desbravando absolutamente nada, estamos apenas pisando em seus próprios passos para seguir o caminho que o próprio Senhor trilhou, e ele sim desbravou todo esse caminho. Então, eu queria convidar você a que nós pudéssemos ler Mateus capítulo 9, os versículos 35 até 38. São os últimos versículos do capítulo 9 do Evangelho de Mateus. Se você quiser acompanhar comigo a leitura, eu vou projetar o texto aí nas telas, mas se você preferir usar a sua Bíblia também ou o seu celular, fique muito tranquilo para isso. Aliás, se você trouxe sua Bíblia, né, que é algo muito bom se você fizer isso, meu pedido é sempre que você abra sua Bíblia, mesmo com a projeção, né, a gente pode ter essa leitura, e isso é bom porque vai te ajudando a guardar onde esse texto está nas Escrituras, né, para que você possa revê-lo. Mas vamos lá, vamos ler esse texto. Mateus capítulo 9, a partir do verso 35, o texto diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor.
Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Pai, essa é a tua palavra, e a nossa oração essa manhã é que o Senhor ministre-a ao nosso coração, que teu Espírito a use para iluminar o nosso entendimento, para produzir direção em nossa vida, para nos ensinar mais sobre tua grandeza e bondade. Usa, Deus, essa palavra para a glória do teu nome. Amém. Amém. Queridos, esse texto, ele é o final, na verdade um resumo que Mateus vai nos dar de um momento onde Jesus estava muito ativo em seu ministério, indo de uma cidade para outra, se relacionando com diversas pessoas, produzindo experiências incontáveis na vida dessas pessoas e na vida dos discípulos também. Então, Mateus está meio aqui que fechando esse momento onde ele vem falando de algumas passagens, como a cura do paralítico, como a cura dos cegos, do mudo, como Jesus curando diversas pessoas sem que os nomes todos fossem mencionados, e também um relacionamento com os religiosos da época que interrogavam Jesus continuamente sobre a lei de Moisés. Ou seja, uma série de ações de Jesus ali estão sendo finalizados aqui nesse texto. Porém, esse resumo aqui é a forma que Mateus entendeu de nos mostrar, e claro que ele faz isso inspirado pelo Espírito Santo, de nos mostrar o que nós precisamos entender de fundamental para que nós sejamos igreja, para que nós sejamos discípulos, para que nós sejamos seguidores do Mestre Jesus. Tanto esse resumo é vital, que a sequência desse texto é Jesus exatamente enviando os discípulos. A partir desse momento, Jesus então envia, que você vai ter em Mateus capítulo 10, Jesus enviando os 12. A sequência que o próprio Mateus, independente da cronologia, a sequência que o próprio Mateus escolhe para apresentar-nos aqui é Jesus aqui, eu tenho um resumo do que Jesus faz, de como faz e do que tem que ser feito, e depois eu tenho Jesus enviando. Agora que a gente sabe o que tem que ser feito, a gente pode ir. Agora que a gente sabe o que tem que ser feito, a gente pode seguir adiante servindo ao nosso Deus. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês. Dando uma olhada para o texto, a primeira coisa que nós percebemos é o seguinte: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. A primeira característica de uma igreja vencedora é que ela não é uma igreja centrada em si mesma. A primeira característica de uma igreja vencedora é que ela não é centrada em si mesma. Ela é uma igreja que entende que existem outros lugares e outras pessoas para serem alcançadas pelo Evangelho do Reino de Deus. Ela não é uma igreja que se fecha em sua própria existência e que vive no seu próprio mundo paralelo, sem entender as implicações da grande comissão e sem entender que o termo missionário é um termo que se aplica exatamente como um sinônimo do termo cristão. O termo missionário não é um termo especial para alguns cristãos. Ele é exatamente um sinônimo de ser cristão, porque todo cristão ele é chamado para ser missionário. É claro que nem todos os cristãos são chamados para serem missionários em outros lugares. É claro que nem todos os cristãos são chamados para serem missionários em outro país, em outra cidade, mas todos os cristãos são chamados para serem missionários na essência da palavra, que é a palavra de que o Evangelho deve ser proclamado em todos os lugares. E nós fazemos isso de diversas formas. Nós fazemos sendo missionários próximos nos ambientes que o Senhor nos proporcionou, porque a gente só pode ser missionário onde Deus nos coloca. Os que são enviados para longe, eles são enviados porque Deus os está levando. E eles só vão poder ser missionários lá porque Deus os levou. A nós que não fomos levados para outro lugar, nos resta sermos missionários onde Deus nos plantou.
seja no nosso convívio social, profissional, familiar, onde for o nosso convívio, qual seja a nossa área de atuação, é onde nós fomos chamados para sermos missionários. Nós somos missionários também quando nós damos suporte aos trabalhos missionários. Nós somos missionários quando nós investimos naqueles que Deus chamou para ir, para que eles possam ir cumprir o ID do Senhor e ao mesmo tempo terem o sustento para si e para suas famílias. Nós podemos enviar missionários, aliás, nós podemos ser missionários quando nós treinamos e discipulamos pessoas para que elas também sejam missionários. Nós também somos missionários multiplicando os missionários. Então existem muitas formas, por isso que todos são chamados, porque não existe um modelo único. Se a ideia de um missionário fosse somente aquele que vai, nenhum de nós aqui nesse lugar poderia ser chamado de missionário. Essa palavra não se encaixaria a nós, e só nos sobrariam duas coisas, ainda que importantíssimas, que é orar pelos missionários e sustentar os missionários. Mas não, nós somos chamados para mais do que isso, porque no convívio que nós temos, nós podemos ser missionários também. Então a primeira característica de uma igreja vencedora, irmãos, é que ela não é centrada em si mesma. Ela sabe da importância da sua comunidade, mas ela sabe que ela pertence a algo muito maior. Ela sabe que pertence a um reino muito maior. Ela sabe que pertence a uma realidade muito maior, que Deus tem povo em todos os lugares e que esse povo deve ser buscado em todos os lugares. É uma igreja que se multiplica, é uma igreja que avança, é uma igreja que envia, é uma igreja que está sempre pensando em si e nos outros campos da mesma forma. Isso é muito importante da gente pensar, irmãos, porque não seria nenhum exagero nós dizermos que a nossa inclinação é para sermos centrados em nós mesmos. Por que não é exagero? Você lembra daquela passagem que é conhecida como o momento da transfiguração, onde Jesus está com alguns dos discípulos e ali eles têm uma experiência sobrenatural, né, de vendo Jesus no momento glorificado com Moisés, com Elias. E aí, naquele momento, o que os discípulos querem fazer? Senhor, esquece esse negócio de evangelizar o mundo. Esquece esse negócio de reino. Vamos colocar aqui uma tenda para cada um. Vamos ficar aqui para sempre. Está bom demais aqui. É porque é na igreja local que acontecem aqueles momentos especiais na nossa vida. Aqueles momentos onde nós estamos durante uma palavra e o Senhor nos toca profundamente, aquela palavra transformadora. Ou aquele momento em que nós estamos no louvor, e aquele louvor nos toca tão poderosamente que cura alguma coisa em nós, e cura alguma realidade em nós. É aquele momento em que nós estamos ali na comunhão, e nesse momento de comunhão alguém fala alguma coisa que desperta algo em nós e nos motiva a servir e a amar o Senhor. É na igreja local que o Senhor faz essas coisas especiais. Seja na igreja local culto, seja na igreja local atividades de ministério, seja na igreja local grupos familiares, é na igreja local que Deus faz essas coisas. E aí o que nós queremos? Continuar recebendo essas coisas. É natural, isso não faz de você um crente sem vergonha, não, isso faz de você uma pessoa normal, porque quem de nós está num conforto de um belo colchão e diz assim, eu vou jogar esse fora e comprar um colchão ruim? Ninguém troca o conforto pelo desconforto. Quando nós escolhemos o desconforto em algum momento, nós escolhemos porque entendemos que aquilo é o que deve ser feito, não porque nós gostamos ou queremos. E uma igreja vitoriosa, uma igreja vencedora, é uma igreja que entende que ela precisa avançar, que ela precisa multiplicar, que ela precisa crescer, que ela precisa ser missionária, que ela não pode ser centrada em si mesma. Não é uma igreja que menospreza a importância da comunidade local, mas é uma igreja que trabalha a comunidade local para que a gente possa avançar e seguir adiante. A segunda característica de uma igreja local diz que Jesus ia passando por esses lugares fazendo o quê? Ensinando nas sinagogas. O detalhe importante aqui das sinagogas é porque Jesus, sendo um judeu, ele vem às ovelhas perdidas de Israel. Ele mesmo disse isso.
né? Então, o ministério de Jesus não é entre os gentios. O ministério do evangelho entre os gentios vai estar na mão de alguns dos primeiros apóstolos e depois de toda a igreja. Mas o ministério de Jesus, ele é basicamente de anunciar que ele era o Messias entre os que esperavam o Messias, entre os que esperavam o Salvador que viria. Então Jesus vai às sinagogas por essa razão. Mas o que Jesus fazia? Jesus ensinava. Uma igreja vencedora, irmãos, é uma igreja ensinadora. Igrejas que não são ensinadoras são igrejas manipuladoras. Só existem esses dois tipos de igreja: igrejas ensinadoras e igrejas manipuladoras. Manipuladoras no sentido de nos fazer dependentes do que acontece na igreja. Porque o ensino é libertador, irmão. Você já percebeu quantas coisas você aprendeu que te libertaram de situações que antes você não sabia o que fazer? Eu vou dar um exemplo simples. Dirigir é um ensino que é libertador, porque te permite uma mobilidade que não existe sem, ou que custa muito mais caro sem que você saiba. E te impede, se você não aprendeu a dirigir, você está impedido de utilizar um automóvel, ou uma motocicleta, ou qualquer outro veículo. Olha como é libertador. Estou falando de uma coisa simples, banal. Uma outra coisa que é libertadora, principalmente para os homens, é aprender a cozinhar. Não é? É libertador. Por quê? Porque a gente pode ali se virar num momento difícil, né? Num momento complicado. A gente, pelo menos, cozinhar um ovo, né? A gente sabe ali, para poder sobreviver no momento. É libertador quando a gente aprende. E tantas outras coisas são libertadoras. O estudo de uma profissão é exatamente isso, é que nós aprendamos algo para que a gente trabalhe com aquilo. E esse aprender é que nos capacita, que nos liberta. O oposto disso é a dependência. Não aprenda a dirigir, eu vou te levar para todos os lugares que você precisa ir. E você vai depender de mim. Você não precisa se relacionar com o seu próprio Deus. Você não precisa ouvir a voz do seu próprio Deus. Deixa que eu sou um profeta e te falo o que Deus está dizendo. Isso é dependência. Uma igreja ensinadora, ela produz cristãos livres para caminhar com o Senhor. E ao mesmo tempo, comprometidos com o que o Senhor está fazendo. Uma igreja que é dependente é uma igreja que olha somente, cada pessoa olha somente para si, para o que precisa. Por isso que Jesus ensinava. Jesus não dizia, olha, toda hora eu vou te falar o que você tem que fazer, não importa, não precisa saber nada não, eu te falo na hora certa. Não, Jesus nunca fez isso. Jesus trazia liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma igreja vitoriosa, vencedora, irmãos, é uma igreja onde as pessoas conhecem o seu Deus, conhecem a palavra do seu Deus e caminham diante do seu Deus, sem depender de ninguém, ainda que valorize, ame e entenda a importância das pessoas que nos ajudam e que nos servem, mas não dependemos delas. Olha que coisa bela, que coisa grandiosa, porque aí, quando há uma dependência, irmãos, a relação de dependência ela é muito ruim. Ela é uma relação muito triste, angustiante, porque uma das pessoas ali está sempre numa posição muito inferior, dependendo do outro. Mas uma igreja que ensina, é uma igreja que permite que cada pessoa tenha suas próprias experiências com Deus, tenha a sua própria forma com Deus. Nós não precisamos fazer todos a mesma coisa. Você não precisa orar como eu oro, você não precisa ler como eu leio, você não precisa fazer nada como eu faço, assim como eu não preciso como você, porque você é livre para ter sua própria experiência com o Senhor. E isso só vem através do ensino. Isso só vem através do ensino, e por isso que Jesus ensinava. A terceira característica de uma igreja vencedora, apresentado aqui também por Jesus, é pregando as boas novas do reino. Uma igreja vencedora, irmãos, é uma igreja proclamadora. É uma igreja onde o evangelho é continuamente proclamado. Onde
todas as falas, sejam elas musicais, sejam elas oradas, sejam elas na pregação, elas giram em torno da proclamação do Evangelho de Cristo Jesus, e não de outra coisa. Nós não temos, ainda que algumas das nossas músicas sejam como orações nossas ao Senhor, as nossas músicas não são sobre nós, são sobre o Senhor. A nossa mensagem não é sobre quem nós somos e quão grandiosos e importantes nós somos, mas é sobre quem Deus é e como Ele cuida do seu povo e dirige o seu povo. Como Ele é o Salvador que todos nós precisamos e nenhum de nós é capaz de alcançar sem Ele. Uma igreja vencedora é uma igreja proclamadora, ela se importa com o Evangelho. Ela se importa em anunciar o Evangelho, ela vai além do básico, ela vai além daquelas frases prontas, ela anuncia que Jesus Cristo é o Salvador, ela proclama o Evangelho do reino. Aqueles que pertencem ao Senhor fazem parte de um reino, têm um rei, são governados por um rei, e um rei que governará sobre toda a terra por toda a eternidade. Proclama-se o Evangelho. A religião judaica, irmãos, deveria ser para nós um grande alerta, porque nenhum outro povo em toda a terra teve tantas experiências sobrenaturais quanto o povo de Israel. Você já viu o mar abrir? Seu mar já abriu? Nunca abriu. Nunca viu o mar abrir. Você já viu o morto ressuscitar? Poucas pessoas viram isso. Você já viu nuvem de fogo te aquecendo à noite, uma nuvem te protegendo durante o dia, no calor do deserto? Você nunca viu isso, nós nunca vimos isso. Você já viu carruagem de fogo? Nós nunca vimos nada disso. Nenhum outro povo na história viu tantos milagres quanto o povo de Israel. Mas eles conseguiram transformar essas experiências maravilhosas em um monte de regras que só traziam peso e fardo. Por quê? Porque a preocupação deles nunca foi anunciar a grandeza e o poder de Deus, foi buscar o que Deus tinha para eles, buscar transformar um Deus que exigia santidade num Deus que era satisfeito por regrinhas que não levavam em conta o coração. Essa religião judaica deve ser um alerta para nós, como nós podemos nos tornar religiosos, se nós não entendermos que a nossa mensagem principal deve ser a proclamação do Evangelho. Quando o povo de Deus parou de anunciar às nações quem Deus era, e começou a falar somente para si mesmo, para suas necessidades, para os seus desejos, para os seus sonhos, se tornou o judaísmo que Jesus enfrentou. Com fariseus, com saduceus, que nem sequer na ressurreição, o ponto fundamental da nossa esperança, nem sequer nisso eles criam. Eles transformaram Deus num nada, em alguém que podia ser satisfeito simplesmente porque antes de comer eles lavavam as mãos. Pronto, agora Deus está feliz comigo. Ainda que meu coração seja ingrato, amargurado, murmurante, ainda assim eu lavei as mãos e está tudo bem. E ai de quem não lava as mãos, que esse daí não é santo. Olha no que é possível transformar as verdades de Deus, irmãos. Por quê? Porque eles perderam de vista qual era a verdadeira mensagem que tinha que ser anunciada. Tanto que você vai ver que alguns dos reavivamentos que acontecem, ou avivamentos, como você quiser chamar, que acontecem no Antigo Testamento, eles são apresentados para a gente sempre com um ponto fundamental. A palavra volta a ser anunciada, a ser proclamada. E aí então o povo de Deus se desperta. Quando o povo é levado para a Babilônia, por exemplo, depois de muitos anos, Jerusalém está destruída e Jerusalém é reerguida, né? Os muros são refeitos, toda aquela história de Neemias que nós conhecemos, mas nada disso é avivamento. Tudo isso é restauração de uma cidade. O avivamento só acontece quando a lei é encontrada e lida perante todo o povo.
quando ela é lida perante todo o povo se arrepende dos seus pecados, o povo se volta a Deus, o povo conserta os seus casamentos impuros, o povo conserta a sua vida de pecado, o povo conserta sua devoção a Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus foi proclamada. Irmãos, é por isso que Paulo diz: olha, eu não desejei saber nada entre vocês, senão Cristo e este crucificado. O que Paulo está dizendo não é que ele não se interessava por outros assuntos. Não, você vai ver que Paulo cita filósofos. Paulo era um homem estudado, era um homem estudioso, ele entendia que havia valor em muitas outras coisas, que mesmo produzido por não cristãos, porque a graça de Deus é a graça de Deus em qualquer pessoa. E a graça comum produz arte boa, produz literatura boa, produz muita coisa positiva. E Paulo bebia nessas fontes também. Quando ele está dizendo, eu só quero saber a Cristo, ele diz assim: a única mensagem que eu realmente me importo em compartilhar com vocês é a mensagem do reino de Deus. As outras coisas, elas podem me edificar, podem me ajudar, elas podem, inclusive, produzir algumas metáforas muito valiosas, mas a mensagem que eu fui chamado para proclamar é Cristo e esse crucificado. Uma igreja vencedora, irmão, é uma igreja que não abre mão da proclamação da palavra de Deus por absolutamente nada. Essa é uma igreja vencedora, aquela que se mantém fiel à palavra de Deus, fiel ao que o Senhor nos deu como palavra, e não busca outras alternativas fora disso, para que as pessoas se sintam mais felizes, mais agradadas, mais confortáveis. Não, é na palavra de Deus que nós temos toda essa realidade tão abençoadora, que é a presença de Deus e a ação do Espírito Santo. Por fim, nesse versículo, a gente vê uma outra característica, uma quarta característica da igreja vencedora. Jesus ia curando todas as enfermidades e doenças. E aqui a gente tem um problema, né? Porque a gente não consegue fazer isso. Seria maravilhoso se a gente conseguisse, mas a gente já, olhando o livro de Atos, a gente já entendeu como isso hoje é visto como o próprio testemunho da igreja, a própria ação do Espírito na igreja. Muito bem, mas aqui há um princípio muito interessante. Onde Jesus ia passando, as realidades iam sendo transformadas. Uma igreja vencedora, irmãos, é uma igreja transformadora. É uma igreja que busca que cada cristão que pertence a ela, que cada um daqueles que se envolve com ela, sejam transformados pelo poder do Evangelho, pela presença de Jesus. É a presença de Jesus aqui que ia curando as doenças e as enfermidades, todas elas. Onde Jesus passava, houve cura, houve transformação, e aí as pessoas então se voltavam para a mensagem. O Franklin Graham, ele escreveu um livro chamado O Filho Rebelde do Billy Graham, e ele, quando ele se converte, quando ele é chamado para o Senhor, para servir ao Senhor, ele é chamado para servir inicialmente numa missão de ajuda humanitária, e ele vai ali como uma espécie de capelão, né, e se envolve com, e ele diz uma coisa: olha, quando você se importa com as necessidades da pessoa, você ganha o direito de falar ao coração dessas pessoas. E ele entendia isso, que quando eles chegavam ao local, pelo fato deles já, ali era uma ação humanitária, não era uma ação cristã, mas a ação humanitária que estava sendo levada, fazia com que as pessoas buscassem conhecer por que as pessoas estavam fazendo aquilo, mesmo sem ser uma ação cristã, de fronte, era uma ação humanitária, como eu disse, mas eles ganhavam esse direito. O que isso nos ensina, irmãos? Que quando Cristo entra num lugar, ainda que nesse caso, numa ação humanitária, produzida por corações cristãos que entendiam que deveriam fazer aquilo, e aí é uma outra discussão se isso é missão ou não, né? Não é na verdade, né? Mas é na verdade uma ação humanitária como era. E quando a gente olha para aquilo, e a gente vê que através do cuidado, pessoas
ouviam do Evangelho e aí sim eram plenamente transformados. E esse é o ponto. Toda ajuda humanitária, ela é limitada. Toda ajuda humanitária, ela pode atingir somente uma parte do nosso ser. Mas é Cristo o único capaz de atingir nosso ser por completo. Uma ajuda humanitária pode, por exemplo, levar pessoas a terem sua fome saciadas. Ou, no caso dessa, sua saúde cuidada, né? Era uma ação humanitária via de saúde em áreas de guerra. Ou alguma outra realidade que é saciada ali. Mas quando Cristo entra na vida de uma pessoa, quando Cristo é apresentado a alguém, quando Cristo é anunciado para alguém, a vida dessa pessoa é radicalmente transformada. Não existe ninguém que se encontre com Cristo que não tenha todas as suas doenças e enfermidades saradas. Não no sentido literal das doenças físicas, mas a nossa alma é sarada. Nosso espírito é revivido. Nós temos vida com Cristo, nós somos transformados pelo Senhor. Uma igreja vencedora é uma igreja transformadora, porque sua mensagem é verdadeira, porque seu alvo é que pessoas sejam transformadas, porque quem é buscado é o próprio Espírito de Deus para essa transformação. Por isso essa igreja é transformadora. Mas o texto continua. Eu falei sobre 2, 3, 4 características, né? Isso, né? A quinta característica está nesse texto no versículo 36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. A quinta característica de uma igreja vencedora e rara nos nossos dias é que ela é uma igreja misericordiosa. Ela é uma igreja compassiva. Ela é uma igreja que tem um coração cheio de compaixão. Compaixão é uma palavra complicada em nossos dias, porque ela tem sido muito substituída por empatia, né? Uma palavra horrorosa em nossos dias é essa empatia, porque a gente nunca sabe muito bem onde usar, como usar, se está certo, se não está, né? Cada um usa de uma forma diferente. A verdade é que a maioria das pessoas usa empatia quando quer que você não fale nada de ruim para ela. Aí seja empático, né? Mas a compaixão, irmãos, ela é muito mais profunda do que a empatia. A empatia fala sobre a ideia de se colocar no lugar do outro. A compaixão fala sobre sentir a dor do outro. É diferente. O que Jesus está dizendo aqui, o que o texto está dizendo é que Jesus sentiu a dor dessas pessoas. Teve compaixão delas porque elas estavam aflitas e desamparadas. Porque elas viviam desesperadas. Porque não tinham um pastor. E o pastor aqui não é um pastor humano, é o próprio Cristo. A compaixão de Cristo aqui é porque essas pessoas não o conheciam e não podiam depositar sua fé nele como Salvador, para que sua alma descansasse, para que o seu coração repousasse, para que o desespero fosse embora e para que eles tivessem esperança de um futuro. Ao contrário disso, eram pessoas que viviam aflitas. Uma igreja vencedora é uma igreja cheia de compaixão, é uma igreja misericordiosa, é uma igreja cujos pecados dos outros são tratados com a seriedade que eles merecem, mas ao mesmo tempo, a mensagem de salvação e transformação é anunciada com todo o amor que ela deve ter. Não é uma desculpa para os pecados, e muito menos um amar o pecador e não amar o pecado. Não é nada disso. O pecado é tratado, Jesus nunca deixou de tratar o pecado com toda seriedade. Ele fala do inferno várias vezes por conta do pecado. Mas ele nunca deixou de amar alguém ao ponto de negar a essa pessoa o anúncio do Evangelho. Lembra, biblicamente, irmãos, amar é quando você age em favor daquele que é o objeto do seu amor. O amar não é só um sentimento, ele vai produzir uma ação em direção a essa pessoa.
E o amar da pregação do Evangelho não importa quão má, cruel ou pecador essa pessoa seja. Nós sabemos qual é a realidade dela, assim como nós sabemos qual é a nossa. Mas o que nós queremos é que essa pessoa não viva essa vida, não viva essas consequências do pecado. Por isso nós não negamos a ela o amor que vai levar-nos a pregar o Evangelho. Mesmo quando ela não quer ouvir, mesmo quando ela vai rejeitar, mesmo quando a resposta for rude, raivosa, não importa. Nós não deixamos de amar, nós não deixamos de agir em favor daqueles que não conhecem o Evangelho. Essa é uma das razões de por que uma igreja dessa abre todos os domingos. Porque nós sabemos que entre nós, entre aqueles que já pertencem ao Senhor, nós temos sim muito a crescer, temos muito a alcançar, mas nós também sabemos que existem muitos que precisam ser alcançados, e para isso cada um de nós precisa ser treinado. O culto é também um treinamento para que todos nós possamos amar, conhecer e proclamar a Cristo. Porque uma igreja vencedora é uma igreja misericordiosa, é uma igreja compassiva. E a misericórdia aqui, irmãos, ela também se refere aos nossos irmãos mais fracos na fé, ou aos nossos irmãos que em algum momento caíram em pecado ou caem em pecado. A igreja é muito violenta com os pecadores, como se existissem não pecadores dentro. Nós temos alguma tara com alguns pecados, irmãos, que é um negócio absurdo. Nós permitimos, por exemplo, a fofoca na igreja como se não fosse nada. Mas ai de alguém se o pecado for um daqueles pecados considerados escandalosos. Ai de alguém. E são pecados, é claro que consequências são sempre diferentes. Mas quando a Bíblia diz que é o pecado que nos afasta do nosso Deus, Ele não está dizendo qual é. Ele não está dizendo se é um pecado que nós não consideramos sério ou se é um pecado que nós consideramos sério. Ele está falando que o pecado. Porque o pecado, irmãos, não é o que nós fazemos. O pecado é o que nós manifestamos por quem nós somos. Se você não entendeu isso ainda, irmão, nós somos pecadores. E exceto quando o próprio Senhor nos guarda e capacita, a nossa manifestação é pecaminosa. É por isso que lá no Gênesis o próprio Deus diz que o coração do homem é sempre e somente inclinado para o mal. Quando é que o coração do homem não é inclinado para o mal? Quando o Espírito Santo age nele. E por isso nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos tratar o pecado com a seriedade que ele tem. Mas nós precisamos tratar os nossos irmãos com misericórdia. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele vai tratar de um caso de um pecado escandaloso ali, alguém que ficou com alguém da própria família, é um escândalo. E aí Paulo diz, essa pessoa tem que ser disciplinada, tirada da comunhão, para que ela sinta o peso do que é não ser igreja. Mas aí Paulo, na sequência ele escreve, agora que ele já foi disciplinado, amem-o, restabeleçam a sua comunhão, porque o que passar disso já não é disciplina, já é punição. E se vocês não o amarem, ele nunca será restaurado. Você vê como Paulo equilibra as coisas? A seriedade do pecado e a misericórdia para com o pecador. E essas duas coisas precisam de equilíbrio, porque nesse equilíbrio é que há transformação, restauração e glória a Deus. E uma igreja vencedora é uma igreja que não menospreza os que caíram, porque nós sabemos, mais do que muitos, que nenhuma queda de um cristão é completa e eterna, definitiva. Não é. Nós sabemos que todas elas são parciais e todas elas são temporais, porque o Senhor sempre restaura os seus filhos. E o instrumento quem é? A igreja. A igreja é o instrumento que Deus vai usar para a restauração do caído. Portanto, uma igreja vencedora é uma igreja misericordiosa. Na sequência, irmãos, então disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Olha que interessante.
Dizer que uma igreja vencedora é uma igreja que ora, seria um lugar comum, seria uma coisa muito básica. Quem daqui não diria isso? Se a gente fizesse uma pesquisa, quais são as características de uma igreja vencedora, oração estaria em todas elas. Mas aqui há um diferencial, ela não é só uma igreja que ora, ela é uma igreja que ora segundo a direção de Deus. É muito diferente, irmãos. É infinitamente diferente orar e orar segundo a direção de Deus. E Deus estabeleceu inúmeras direções para que a igreja orasse. Inúmeras razões para que a igreja orasse. Essa é uma delas. Mas nós vamos encontrar ao longo de todo o Novo Testamento muitas outras razões apresentadas, seja por Jesus, seja pelos apóstolos, para que nós orássemos como igreja. Por exemplo, Paulo vai dizer para que nós como igreja orássemos por nossas autoridades, por aqueles que governam. São direções de Deus. Ou seja, o orar, ele precisa ser, a ação de orar, precisa ser de acordo com a própria palavra de Deus, aquilo que a própria direção de Deus nos dá. Há um texto que vocês sabem que eu gosto muito, de 2 Crônicas, capítulo 20, que é a história lá do rei Josafá, quando ele é atacado pelos exércitos, dos amonitas e dos edomitas, e ele é atacado por esses exércitos, e a oração que ele faz é uma oração cheia de pontos que o próprio Deus havia dito ao longo dos anos. Quando ele vai orar, ele diz: Senhor, o Senhor disse isso, Senhor, o Senhor disse isso, não como que cobrando Deus agora o Senhor tem que fazer, mas dizendo, como o Senhor disse isso, é nisso que eu confio, por isso eu estou aqui dependendo do Senhor. Uma oração baseada na palavra. A igreja precisa aprender a orar de acordo com direções de Deus. Deus nos ordenou para que a gente orasse por mais trabalhadores, por mais líderes, por mais homens e mulheres dispostos a servir o reino de Deus, a proclamar o Evangelho, a ensinar o Evangelho, a anunciar que Cristo é o Salvador. O que falta é isso. Muitas vezes a nossa oração, ela é tão longe da direção de Deus que a gente está orando por recursos. Não há uma única menção nas Escrituras que a igreja deveria orar por recursos financeiros. Ao contrário, isso era tão claro na mente daqueles homens, sabedores de quem era o dono do ouro e da prata, de como Deus sempre supre a igreja que serve a Ele. Isso não é de hoje, já fazem quase 2000 anos que Deus sustenta a igreja. Irmãos, a igreja já passou por cada situação, que se nós pudéssemos esmiuçar cada uma delas, nós veríamos que esse texto de que as portas do inferno não prevalecerão como a igreja, se cumpre diariamente ao longo da história da igreja. Igrejas que foram dizimadas por perseguição, igrejas, cidades que foram destruídas na época da reforma, na época depois das cruzadas, e uma série de situações onde muitos cristãos morreram em guerras tolas, guerras bobas, além das perseguições que eram uma situação desde lá do início da história da igreja. A Inquisição católica matou dezenas, se não centenas, se não milhares, a gente nem sabe exatamente quantos morreram na Inquisição, pessoas que foram obrigadas, ou que tentaram obrigá-las a negar a Cristo, e que por não negarem morreram na fogueira ou em outro tipo de morte. A igreja, irmão, a igreja só passou por situações de paz em pouquíssimos momentos da sua história. Porque a igreja, ela sempre esteve em alerta, vigilante com as perseguições. Jesus disse que seria assim. Jesus encerra o Sermão da Montanha dizendo: se perseguiram a mim, quanto mais a vocês. Nós precisamos lembrar disso, irmãos. Nós precisamos orar por aquilo que Deus nos manda orar, e deixar de nos preocupar com aquilo que não deve ser nossa preocupação. A nossa preocupação não deve ser os nossos recursos, a nossa preocupação devem ser nossos trabalhadores, é deles que nós precisamos.
os recursos, Deus manda, sempre mandou, sempre vai mandar. Orar pelas coisas certas, orar pelas coisas que Deus nos direciona a orar, orar por nossa santidade, orar pela presença abundante do Espírito sobre a nossa vida, orar pela ousadia de proclamar o Evangelho. Lembrem, quando lá no início do livro de Atos, alguns dos primeiros apóstolos, dos primeiros discípulos lá são perseguidos, presos, mandaram eles pararem de falar, e eles ousadamente disseram: olha, nós vamos continuar falando porque Deus mandou. E quando eles saem, eles se alegram pela perseguição, e olha que interessante, eles oram pedindo que o Senhor continue a dar a eles ousadia de pregar. Eles não estavam preocupados, eles não oram pedindo para Deus matar os camaradas lá, mas ousadia de pregar. Não manda afastá-los de lá, Senhor, que acaba com o reino deles. Não, me dá ousadia para pregar, porque eu quero pregar para Ele também. Tudo que Paulo passa na sua viagem para Roma, ele passa por um propósito. Deus queria que Paulo pregasse em Roma. E toda a guarda do imperador ouviu o Evangelho porque Paulo estava preso. Se Paulo tivesse solto, a guarda não teria sido evangelizada por Paulo. Olha só como Deus é, irmão. Como Deus sustenta. Por isso que nós precisamos nos preocupar com aquilo que deve ser nossa preocupação. Orar por aquilo que Deus mandou orar. E deixar o que Deus disse que ia fazer nas mãos de Deus, que Ele sempre fez e sempre fará. Amém? Essas são algumas das características da igreja vencedora, né? Eu queria também falar sobre como essa igreja se preocupa com os seus trabalhadores, entende o valor e a necessidade dos trabalhadores, mas é dentro disso que eu acabei colocando aí no momento da oração também. Essa é uma igreja vencedora. É uma igreja que nós devemos buscar ser, individualmente e como comunidade. Porque essa realmente é a igreja que glorificará ao seu Deus. Eu queria orar com você, meu irmão. Pai, muito obrigado por nos dar direção, obrigado por nos ensinar, obrigado por nos dirigir. Obrigado, Pai, porque é na Tua palavra que nós encontramos as verdadeiras referências. Na Tua palavra que nós encontramos aquilo que realmente é valioso e importante para nós. Que o Teu nome, que a Tua bondade, que a Tua graça, que Teu amor, Deus, estejam sempre sobre a Tua igreja. E que Teu Espírito possa moldar cada um de nós, de forma que como comunidade, nós possamos viver para a glória do Teu nome, proclamando o Evangelho, ensinando Sua igreja, abençoando, Deus, aqueles que o Senhor coloca ao nosso lado, treinando-os, preparando-os para a glória do Teu nome, Deus. Amém, amém, glória a Deus. Queridos, antes da gente encerrar,